Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de inglês instrumental e vamos iniciar nessa teleaula número 8 com o segundo módulo, né, que é o módulo de gramática. Nós já estamos estudando alguns pontos gramaticais, né, tivemos na aula 6 os pronomes, tivemos na aula 7 o verbo to be. E agora, na aula 8, nós vamos iniciar os tempos verbais, né? Nós vamos trabalhar com outros tempos verbais, outros verbos que não o verbo to be. Então, vamos ver a agenda da aula de hoje. Nós temos, então, simple present, simple past e vamos ter algumas atividades para poder trabalhar esses dois tempos verbais. Começando então com o simple present, nós temos a definição. Então, o simple present é um tempo verbal utilizado para quê? Para ações do presente, do cotidiano, da rotina. Então, toda vez que você quiser falar de atividades do dia a dia, você vai usar o quê? O simple present em inglês. Aqui nós temos duas frases. I study English every week. Então, a gente vê aqui o verbo study, né? Na forma dele normal, eu estudo inglês toda semana. She comes to IFRO in the morning. Ela vem ao IFRO pela manhã, ok? Então, nós podemos prestar atenção, através dessas duas frases, que elas estão falando de ações, de atividades que a gente faz no dia a dia. Então, toda vez que eu quiser me referir a algo que eu faço, um hábito, uma atividade cotidiana, eu vou usar o simple present. Então, quero dizer que eu escovo os dentes todos os dias. Então, eu vou falar I brush my teeth every day. Se eu quero falar da minha atividade no trabalho, eu uso o computador, eu leio e-mails, respondo e-mails, eu vou utilizar o simple present. Então, eu vou usar at my work, I read emails every morning. I answer emails every week. Você vai ver que sempre vai ter uma marcação de tempo, toda semana, todo dia, né, de manhã, de tarde, algo que está acontecendo agora. I watch English class every day, every weekend, todo final de semana, toda semana. Então, assim, nós identificamos num texto o simple present quando a gente percebe, né, que ele está falando de atividades que eu pratico sempre, com uma certa... todas as vezes, né, todos os dias, toda semana, com uma certa frequência, era essa palavra que eu queria usar. Então, se você identifica num texto que existe uma frequência de determinada atividade, você vai perceber, geralmente, o tempo verbal que está sendo usado é o simple present. Agora, a gente vai ver como é que o simple present fica na forma afirmativa, na forma negativa e interrogativa, ok? Então, vamos voltar para os slides. Nós temos, então, na affirmative form, o verbo to live conjugado, que é o verbo viver, morar. Então, nós vemos aqui, I live, you live, he lives, she lives, it lives, you live, we live, they live. A gente observa que só tem uma modificação aqui na terceira pessoa, com he, she, it, que é o acréscimo de S, no final, ao final do verbo. Depois nós temos o verbo to fix, que é o verbo consertar. Então, I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, you fix, we fix, they fix. Já a terminação não é apenas ES, ou S, é ES, porque existe uma regra. Então, a regra diz que verbos terminados em X, em S, em CH, SH, na terceira pessoa do presente simples, nós vamos acrescentar o ES. Então, no caso do fix, que termina em X, com he, she, it, eu vou acrescentar o ES, ok? Por exemplo, o verbo watch, que é o verbo assistir,
Eu vou falar que meu irmão, né, ele assiste televisão toda noite, né, ou à noite. Então, eu vou dizer, my brother watches TV at night. Então, my brother é terceira pessoa porque é he. Watch, o verbo terminado em CH, na terceira pessoa, no presente, leva S. Então, my brother watches TV every night ou at night, ok? Nós vamos seguir, então, com o simple present nos slides. Na forma interrogativa, eu vou utilizar o auxiliar do e o auxiliar does no início da frase. Então, aqui nós temos dois exemplos. Do you study English every day? Então, aqui o auxiliar do. Does she study English here? Na segunda frase, o auxiliar does. Por quê? Porque com he, she e it, a mudança do auxiliar, né? Acontece essa mudança, eu vou usar does, ok? Então, lembrando que na interrogativa eu preciso colocar à frente da frase o auxiliar do, se eu estiver utilizando you, I, we, they, e o auxiliar does, se eu estiver utilizando a terceira pessoa, he, she, it. Na forma negativa, eu continuo usando o auxiliar do e does, mas agora ele vem o quê? Após o sujeito e acompanhado da negação, not. Então, como é que vai ficar? He doesn't study a lot. Ele não estuda muito. Aqui eu tenho o does e o not, né? Que está aqui sem o O, foi feita a contração e ficou doesn't. Depois, na segunda frase, nós temos I don't like to study every day. Temos aqui o do, juntamente com o not, né? Sem a letra O, foi feita a contração. Então, vemos que, novamente, com he, she, it, eu uso o auxiliar does, aqui no caso com o not, doesn't, e com as outras pessoas, I, you, we, they, nós usamos o don't, ou do mais o not. Aqui nós temos um exemplo de como ficariam as frases, né, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. They go to the park. Eles vão ao parque. Então, aqui não há nenhuma mudança no verbo, porque a pessoa, né, é they, não é nem he, nem she, nem it. Então, o verbo fica na sua forma normal, o verbo go, o verbo ir. They go to the park. Eles vão ao parque. They don't go to the park. Agora, na negativa, eles não vão ao parque, ok? E na forma interrogativa, nós temos o auxiliar do à frente. Do they go to the park? Eles vão ao parque, ok? Agora, na terceira pessoa, falando sobre ela, she. Vejam que na terceira pessoa nós temos o acréscimo do S, o verbo listen. Então, she listens to music. Na negativa, né? She doesn't listen to music. Então, veja que eu uso o auxiliar does, mas o not doesn't. E na forma interrogativa, o auxiliar vem para frente. Does she listen to music? Observe que o verbo volta à forma normal na negativa e na interrogativa. Eu não coloco o S, porque eu já tenho o doesn't e o does, indicando que ele está na terceira pessoa. Então, só na forma afirmativa é que há a modificação do verbo acrescentando-se S ou uma outra terminação de acordo com as exceções. Nós vamos agora entrar no Simple Past. Gostaria de observar, alunos, que o Simple Past, ele tem várias exceções. Nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares, mas aqui na nossa aula nós vamos trabalhar apenas com os verbos regulares. Nada impede que você pesquise e que você estude também como é feito o passado simples dos verbos irregulares. Você vai encontrar isso em sites, em gramáticas, né? E também nada impede que você faça atividades, estude, né? Aqui nós estamos dando só alguns conteúdos básicos de gramática, mas você pode aprofundar. Então, o Simple Past, vamos voltar ao slide.
né, é o passado simples. Ele indica uma ação finalizada, importante, porque existem outros tempos na língua inglesa que vão falar de um passado, mas a gente não sabe quando a ação está finalizada. Então, simple past indica uma ação finalizada no passado. Para formar o passado simples, né, em frases afirmativas, então nas frases afirmativas, acrescenta-se as letras ED aonde? No final dos verbos. Então aqui, Santos Dumont lived in France. He created, aqui o ED, né, the 14 Bs. Então aqui o verbo live já termina em E, eu acrescentei só o D. E create também já termina em E, eu acrescentei só o D. Mas se fosse um outro verbo, eu acrescentaria o ED, ok? Vamos para a forma afirmativa, então, a conjugação do verbo live, que é o verbo viver, morar. I lived, eu morei no Rio, em 1998, em 1998. Então, veja que é uma ação que foi finalizada no... Tem aqui, quando ela acabou. You lived, he lived, she lived, it lived, we lived, you lived, they lived. Então veja que não muda. Em todas as pessoas a conjugação é a mesma na afirmativa, né? Diferente do presente que mudava com he, she, it, aqui no passado não. Com todas as pessoas o verbo fica igual. Na forma interrogativa eu vou usar o auxiliar did no início da frase. Did he create the 14 Bs? Veja que não tem o D, porque eu já tenho did indicando passado, então o verbo volta à forma normal. Negative form. Na forma negativa, o que vai acontecer? O auxiliar did vem após o sujeito, não mais no início, acompanhado do not. Então, he did not create the 14 Bs. Ele não criou 14 Bs, ou eu faço a forma contracta. He didn't create the 14 Bs. Ele não criou 14 Bs. Vamos agora para algumas atividades para a gente poder praticar isso. Complete, né, as sentenças usando o passado simples. Nós temos aqui Annie play tennis last year. Então eu tenho que colocar o verbo no passado. Então play, eu vou acrescentar o quê? ED. Played, né? She em São Paulo in 2010. Ela morou em São Paulo. Então o verbo lived, mais uma vez eu vou acrescentar o ED. Nós temos Bia to play tennis when she was a child. Jogar tênis quando ela era criança. Ele pede para você botar o que? Na negativa. Então, Bia, o que eu preciso usar na negativa? O didn't. Bia didn't you like, né? To play tennis, a Bia não gostava de jogar tênis quando ela era criança. The student, o verbo to be no passado. O verbo to be no passado fica was. Muda totalmente, não segue a regra, né? Was sick, o aluno estava doente. E aqui nós temos uma frase que ele pede para colocar na interrogativa. Então, na interrogativa eu coloco o did na frente e o verbo normal. Então, qual é a pessoa que ele está falando? You. Então, aqui no meio eu vou ter o you. Então, did you like to play tennis when you were a child? Aqui nesse exercício ele pede para passar as frases para negativa e interrogativa. O que eu vou fazer aqui? A frase está no presente. Para colocar na negativa, o que eu vou acrescentar? I don't work at IFRO. Então, eu vou acrescentar o quê? O don't. I don't work at IFRO. Para fazer a interrogativa, eu vou colocar o do na frente da frase do I work at IFRO. A próxima frase. The boy studies a lot because the math final exam is today. O garoto estuda bastante, veja aqui que ele está com ES no final, né? Porque é terceira pessoa no presente, porque terá o exame final de matemática hoje. Na negativa, como é terceira pessoa, eu vou usar o doesn't, certo? Então vai ficar como the boy doesn't study, o verbo volta ao normal com Y, a lot because the math final exam is today. E na interrogativa? Na interrogativa eu coloco o does na frente, né? Então, does the boy studies a lot because the math final exam is today? Interrogação. Bem, caros alunos, a gente viu aqui um pouco, né, de como funciona o
Simple Present e o Simple Past. Como eu falei anteriormente, tem muitas outras exceções e regrinhas que você pode estar pesquisando, aprofundando, né, nesses dois conteúdos. E nós continuaremos tratando um pouquinho mais da gramática na próxima teleaula. Um abraço a todos.